Olá, hoje vamos aprofundar um pouco a discussão sobre implementação de políticas públicas aqui no Brasil. Isso aí. O foco vai ser em governança, federalismo e a capacidade dos municípios. Tema-chave, né? Exato. A gente está usando como base uns materiais bem legais do curso de formação da ENAP para futuros analistas técnicos de políticas sociais, os ATPS. Um pessoal que vai estar bem no meio dessa discussão toda. Justamente. Vamos olhar textos sobre governança, especialmente uma crítica do Eduardo Marques, que dá o que pensar, o livro Federalismo e Políticas Públicas, da Soares e do Machado, e essa questão da realidade municipal. Legal. A ideia é tentar entender como essas peças se encaixam, sabe? E como isso afeta quem está lá no dia a dia, planejando, ou lá na ponta mesmo. Vamos nessa? Vamos lá. É importante mesmo ir além do conceito de dicionário, né? Tentar pegar a dinâmica real, como a coisa funciona. Sim, como essa interação toda e a nossa estrutura federal acabam moldando a entrega do serviço público. É isso. Para quem vai ser a TPS, entender isso é, assim, fundamental. Então, começando pela governança. A gente ouve muito esse termo, né? Às vezes ligado à eficiência, tipo nova gestão pública. Uhum. Outras vezes mais para participação social, governança democrática. E tem aquela diferença básica. Governabilidade, que é ter força política para decidir. A capacidade de governar, né? Isso. E governança seria a capacidade mais técnica de fazer acontecer, de implementar. Mas os textos trazem a visão do Eduardo Marques, que parece complicar um pouco esse cenário, né? Sim, e esse é um ponto central. A crítica principal do Marx vai direto nessas abordagens que veem a governança como algo sempre bom. Bom como? Eficiente, democrático. Exato. Seja eficiente, seja democrática, ele argumenta que essa visão meio idealizada, ela acaba escondendo a realidade da política. Que realidade seria essa? Os conflitos de interesse, a captura por elites, as redes informais de poder, sabe? Até corrupção. Se você parte de um ideal, fica difícil analisar o que de fato acontece no chão da fábrica, digamos assim. Entendi. Então essa visão mais pé no chão do Marx ajuda a gente a entender porque às vezes uma política parece ótima no papel, mas na hora H não funciona. Exatamente. E que outros mitos sobre governança ele questiona? Olha, ele desconstrói, por exemplo, a ideia de que governança simplesmente substitui o governo, ou que ela por si só já garante um bom resultado. Ah, interessante. Marx propunha um conceito mais analítico, né? Governança como arranjo real de atores do Estado, da sociedade civil, do mercado, seus laços formais e informais e as regras do jogo que moldam como eles interagem. Então é algo para investigar caso a caso, não um modelo pronto. Justamente. Tem que olhar empiricamente. E essa ideia de redes de atores, com o Estado participando ali dentro como um jogador também, isso ajuda a superar aquela visão meio simplista de Estado contra a sociedade civil? Ajuda muito. Mostra que as políticas são, na verdade, coproduzidas nessas interações. O Estado não está isolado numa torre de marfim. Está imerso nessa rede. Isso. Influencia e é influenciado, inclusive, por relações informais, por disputas. É daí que vem a crítica dele à reforma do Estado dos anos 90, muito focada na NGP, na eficiência técnica. E que esqueceu da política, né? Exato. Esqueceu que o Estado é um ator político que se relaciona. Faz todo sentido. Agora vamos mudar um pouco o foco para o federalismo, usando o livro da Soares e do Machado. Eles dizem que o nosso jeito de organizar a federação contribui para a desigualdade na hora de implementar as políticas. Como assim? A Constituição de 88 foi um marco, né? Descentralizou um monte de coisa, deu mais poder para estados e, principalmente, municípios. Isso foi visto como um avanço democrático, certo? Sim, e foi importante. O problema é que essa descentralização de tarefas não veio junto com uma distribuição igual de dinheiro e de capacidade de gestão. Ah, entendi. Então, um município tem mais estrutura, outro menos. Exatamente. O resultado prático é que a qualidade da saúde, da educação, da assistência social varia demais de um lugar para o outro. Nosso federalismo é muito assimétrico. Quer dizer, descentralizar que parece bom pode acabar piorando as coisas se não tiver um apoio, uma coordenação por trás? Precisamente. Claro que existem mecanismos para tentar diminuir isso, né? Transferências federais com condições, tipo Fundeb, repasses do SUS.
As leis nacionais, as negociações entre gestores. Sim, as comissões intergestoras, tudo isso tenta coordenar e reduzir as diferenças. Mas a verdade é que descentralizar não é, assim, uma varinha mágica. Se não tiver capacidade local. Exato. Sem capacidade local e sem uma coordenação eficaz, pode abrir espaço para captura por grupos locais, para clientelismo ou simplesmente o município não consegue entregar o serviço direito. E aí a gente chega na questão da capacidade municipal. Os municípios viraram a linha de frente de políticas super importantes. Saúde, educação, assistência. Mas muitos não têm estrutura para isso. É isso. Esse é o nó da questão. Falta estrutura administrativa, falta gente qualificada, falta planejamento, falta articulação. O governo federal, como o SUS e o SUAS, costumam ter menos variação. Elas dão mais suporte. Uhum. Agora, áreas como habitação, por exemplo, que dependem mais da iniciativa e da capacidade de cada município, aí a variação é enorme. A descentralização foi meio tamanho único, mas os municípios são muito diferentes entre si. Essa tensão, né, entre a regra que vem lá de Brasília e a realidade local, diversa, às vezes bem precária, é um desafio diário para quem está na gestão. Uma tensão constante. Quase uma disputa entre a autonomia que está no papel e a autonomia real, do dia a dia. Me lembrou até aquele verso da Legião Urbana: não estatize meus sentimentos, para o seu governo o meu Estado é independente. Boa lembrança. É uma ótima imagem para essa complexidade toda. Mostra como é difícil impor um modelo único para realidades tão diferentes e como é preciso entender o que acontece ali na ponta, para além do formal. Bom, então, recapitulando rapidinho. Governança não é algo neutro, é um arranjo complexo, cheio de política. Isso. O nosso federalismo, do jeito que é, descentralizado, acaba criando muita desigualdade na entrega dos serviços. Infelizmente, sim. E a capacidade real dos municípios é um ponto crítico, um gargalo mesmo. Pensando nos futuros ATPS que vão lidar com isso tudo, o que essa análise significa na prática? Olha, acho que ficam duas grandes questões no ar. Duas provocações para quem vai trabalhar com isso. Manda. Primeira, como é que a gente concilia as diretrizes nacionais, os padrões que a gente quer para todo mundo, com essa heterogeneidade imensa das capacidades das realidades locais dos municípios na hora de implementar uma política? Como fazer essa ponte? Um desafio e tanto. E a segunda? Segunda, sabendo que a governança real envolve essas redes, formais e informais, como um gestor público, um ATPS, por exemplo, pode navegar nisso para buscar coordenação, buscar eficiência, sem acabar reforçando a captura por interesses privados ou aprofundando ainda mais a desigualdade que a política queria combater. Uau! Questões difíceis. Bem difíceis. São desafios centrais para a gestão pública no Brasil hoje. Para se pensar, né? Olá, bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje o tema é quente. Implementação de políticas públicas. Um tema central, né? Exato. Muitas vezes a gente ouve falar que é o elo perdido, né? Aquela coisa entre a decisão lá em cima e o que chega para o cidadão na ponta. Perfeito. E tem muito material acadêmico, né, que investiga justamente isso. Por que essa fase de colocar em prática é tão desafiadora? Vamos tentar, então, abrir um pouco essa caixa preta, como dizem alguns autores. Boa. Essa metáfora da caixa preta é ótima, porque por muito tempo, sabe, a visão era que implementar era só seguir o script. Uma coisa técnica. Sim, como se fosse automático. Decidiu, implementou. Exato. Mas aí a realidade se impõe, né? As fontes mostram que é justamente na implementação que a política encontra o mundo real, com todos os atritos, as necessidades de adaptação. E os resultados que muitas vezes não batem com o plano inicial. Exatamente. Daí a perplexidade, o elo perdido. Porque tem muitos atores envolvidos, cada um com o seu interesse. Tem a questão da verba, que nunca é suficiente, os contextos locais que são super diferentes. Faz todo o sentido. Não é uma linha reta, como você disse. É um caminho bem sinuoso. Um longo itinerário entre decisões e entregas, como alguns autores colocam, cheio de desvios, reinterpretações. E para a gente começar a desemaranhar isso, surgiram modelos para analisar, né? Acho que o primeiro, o mais clássico, é o top-down. O de cima para baixo. Isso, o top-down. A ideia básica é que, bom, as decisões são tomadas no topo da hierarquia pelos formuladores e quem está na base tem que executar fielmente.
Controle central, diretrizes claras. Exatamente. Pressupõe clareza de objetivos, uma cadeia de comando funcionando perfeitamente, controle. O sucesso seria medido pela fidelidade à norma original. Mas qual a grande crítica a esse modelo? Ele parece um pouco idealizado, talvez? Total. A principal limitação é que ele ignora, ou pelo menos subestima, o que acontece lá na ponta. A dinâmica local, a complexidade do dia a dia. E a autonomia de quem está ali lidando direto com o público. Justamente. A autonomia dos chamados burocratas de nível de rua. Pensa no professor na sala de aula, no médico no posto, no assistente social. Entendi. Eles não são só peças numa engrenagem. De forma alguma. E aí, como reação a essa visão mais rígida do top-down, surgiu o contraponto, o bottom-up. De baixo para cima. O que ele defende, então? O bottom-up vira o jogo. Ele diz, olha, para entender a implementação, a gente tem que começar olhando para quem está na linha de frente. Os burocratas de nível de rua de novo. Sim, o conceito do Michael Lipsky é central aqui. São esses atores que, no dia a dia, tomam inúmeras decisões, usam sua discricionariedade. Discricionariedade quer dizer a margem de liberdade que eles têm para decidir como agir em cada caso concreto. Exato. Eles adaptam as regras gerais, que às vezes são vagas ou inadequadas, às situações específicas que encontram. Então, a política pública real, aquela que efetivamente acontece... Ela é construída ali, na interação, durante a implementação. Precisamente. Não é só execução, é construção. Tem um estudo que é um marco nisso, do Pressman e Waldavsky, lá nos anos 70. Ah, sim. Aquele que mostrou a dificuldade imensa de implementar um programa federal lá em Oakland, né? Esse mesmo. Eles mostraram como múltiplos pontos de decisão, vetos, atrasos, tudo isso na ponta pode simplesmente inviabilizar um plano bem intencionado vindo de cima. É a complexidade na prática. Fica claro, então, que nem só top-down, nem só bottom-up. A realidade deve ser uma mistura, imagino. Como que a análise evoluiu? Exato. A pesquisa percebeu que essa dicotomia era muito polarizada. Surgiu uma terceira geração de estudos buscando sínteses, combinar os insights dos dois lados. E tem algum modelo que se destacou nessa tentativa de síntese? Sim, vários, mas um que é bastante influente é o do Richard Maitland. Ele propôs um modelo interessante que não foca só na hierarquia, mas em duas dimensões-chave da política em si: Quais seriam? ambiguidade e conflito. Ambiguidade? No sentido de quão claros são os objetivos e os meios da política. Isso, a política é super específica sobre o que fazer e como. Ou deixa muita margem para interpretação. E conflito se refere ao nível de disputa, de discordância entre os atores envolvidos na implementação. Entendi. E como essas duas dimensões se combinam? Bom, Maitland cruza essas duas variáveis, sabe? Baixa ambiguidade e baixo conflito. Aí você tem um cenário mais próximo do ideal top-down, que ele chama de implementação administrativa, quase técnica. Faz sentido. E os outros cenários? Se a ambiguidade é baixa, mas o conflito é alto, ou seja, todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas há muita briga sobre isso, ele chama de implementação política. A disputa domina. Agora, se a ambiguidade é alta, mas o conflito é baixo, ninguém sabe direito o que fazer, mas todo mundo está mais ou menos de acordo, é um cenário de implementação experimental. Muita adaptação, tentativa e erro. E o último, imagino, alta ambiguidade e alto conflito. Esse é o cenário mais complexo, que ele chama de implementação simbólica. Muita disputa, pouca clareza sobre os rumos. Às vezes a política existe mais no discurso do que na prática efetiva. Nossa, isso mostra como a implementação varia enormemente dependendo do contexto e da própria política, né? Totalmente. Não tem fórmula única, depende muito dessas condições. Isso me faz pensar naquela visão tradicional do ciclo de políticas públicas. Problema, formulação, implementação, avaliação. Parece que essa sequência linear não dá conta dessa complexidade toda. Pois é, essa visão linear é muito criticada hoje em dia. Ela lembra um pouco, sabe aquele verso do João Cabral de Melo Neto sobre o engenheiro? Ah, sim. O engenheiro sonha coisas claras. Superfícies, tênis, um copo de água. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Exatamente. O engenheiro sonha com essa clareza, sem véus. Mas a implementação de políticas públicas é cheia de véus, de ambiguidades, de conflitos. Não é um projeto de engenharia. E tem autores que propõem alternativas a essa visão linear.
Sim, com certeza. O Paulo Januzzi, por exemplo, faz uma crítica bem interessante a essa ideia do ciclo como fases separadas e sequenciais. Ele acha isso irrealista. E o que ele propõe no lugar? Ele sugere pensar numa espiral de implementação. Espiral? Como assim? A ideia é que não são fases estanques que acabam. É um processo contínuo, adaptativo. A implementação não é só uma etapa depois da formulação. Ela é central, ela realimenta o processo. Ela pode até redefinir os objetivos iniciais na prática. Então a avaliação não fica só para o final. Não. A avaliação é constante, é política, acontece o tempo todo durante a implementação, guiando ajustes. As fases se misturam, se interpenetram, é um ciclo que se expande e se refaz, como uma espiral. Uma visão bem mais dinâmica e, imagino, mais próxima da realidade, né? Bem mais. E essa necessidade de olhar para a realidade concreta, para o chão de fábrica da política pública, é algo que a Gabriela Lota também enfatiza muito. Assim, li um artigo dela, A Política Pública como Ela É. O título já diz muito. Exato. Ela argumenta que os estudos de implementação surgiram justamente dessa frustração. Os planos diziam uma coisa, mas os resultados na ponta eram outros. Para entender o que o Estado realmente faz, a gente precisa olhar para essa prática cotidiana. Como ela é, nas ruas, nos guichês, nas escolas. Isso. E aí, claro, ela volta a destacar o papel crucial dos burocratas de nível de rua. De novo eles. Parece que são mesmo os protagonistas ocultos, né? São fundamentais, porque são eles que traduzem a política abstrata em serviços concretos. A forma como eles usam a discricionariedade, como eles lidam com a falta de recursos, com a pressão do público, tudo isso é a política pública em ação. Quer dizer, a implementação não é só técnica. É política, é relacional, depende do contexto específico. Totalmente. Entender implementação é entender a ação estatal de verdade, não só no papel. Entendido. Então, juntando tudo isso, para quem está se preparando para ser analista técnico de políticas públicas, o recado parece ser claro. Implementar não é só aplicar uma receita. De jeito nenhum. É navegar. Navegar num ambiente complexo, dinâmico, cheio de gente, de interesses, de imprevistos, é fundamentalmente um processo político e social. E conhecer esses modelos, essa crítica à linearidade, o papel da linha de frente, ajuda a ter um mapa melhor para essa navegação. Com certeza. Ajuda a abrir a tal caixa preta, a entender por que as coisas acontecem de um jeito e não de outro. Permite pensar em desenhos de políticas e em estratégias de gestão que sejam mais... Mais flexíveis, talvez, que reconheçam a necessidade de adaptação. Exatamente. Buscando maior efetividade, sim, mas também justiça, reconhecendo que a negociação e a adaptação não são falhas do sistema, são partes constitutivas do processo. Bom, acho que deu para ter uma visão bem rica da complexidade dessa etapa. E para finalizar, queria deixar uma reflexão, especialmente para esses futuros ATPS que muitas vezes vão atuar ali no meio como burocratas de médio escalão. Ótima ideia. Pensando em tudo isso, na complexidade, nos conflitos inevitáveis, na discricionariedade lá na ponta que é necessária, como que esses analistas, nesse nível intermediário, podem ajudar a desenhar mecanismos, processos, arranjos institucionais que, ao mesmo tempo, deem suporte e alguma direção para a implementação, mas sem engessar, sem sufocar essa capacidade de adaptação e a inteligência prática que só quem está lá na rua tem? Uma pergunta desafiadora, hein? Fica aí para pensar. Como equilibrar controle e flexibilidade, diretriz central e autonomia local? É o desafio constante da gestão pública, eu acho. Sem dúvida. Não tem resposta fácil, mas é a pergunta certa a se fazer. Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema-chave: governança e a tal da burocracia de nível de rua. Vamos analisar juntos uns materiais bem interessantes sobre como as políticas públicas, saem do papel e chegam de fato para o cidadão. É um assunto crucial para o pessoal que está na linha de frente, né? Especialmente para os futuros analistas técnicos de políticas sociais. A ideia é entender essa dinâmica da implementação. Vamos lá? Vamos sim. É uma área fascinante mesmo. E o nosso foco aqui vai ser entender como essa visão sobre a implementação foi mudando, sabe? E também um papel central desses agentes, os que lidam direto com o público, e as complexidades dessa relação toda. Certo. E você falou que essa visão mudou. Não foi sempre assim, né? Teve uma evolução. Poderia dar uma passada rápida pelas 4 gerações desses estudos de implementação? Claro, com certeza.
A primeira geração, lá nos anos 70, era bem hierárquica. O famoso top-down. A ideia era que a política descia do topo e pronto. Se algo dava errado, era falha na execução lá embaixo. Simples assim. Meio ingênua, talvez, olhando hoje. Um pouco, sim. Aí veio a segunda geração, nos anos 80, e virou o jogo. Foi o bottom-up. Essa olhou para a ponta, para os agentes locais, e viu que eles não só executavam, eles adaptavam, interpretavam, eles eram cruciais para a coisa funcionar ou não. E aí tentaram juntar as duas coisas. Exatamente. A terceira geração, nos anos 90, tentou fazer essa síntese, sabe? Pegar o melhor dos dois mundos. Mas a quarta geração, que é a que está mais em voga hoje, inclusive aqui no Brasil, ela realmente abraça a complicação da coisa. Como assim abraça a complicação? Vai para a governança, para as redes de atores envolvidos, para as relações de poder, para os conflitos. Entende que implementar política é um processo bem mais bagunçado, mais dinâmico do que aquela linha reta do top-down. É mais realista, né? Faz todo sentido. E é aí, nesse cenário mais complexo, que entram os famosos burocratas de nível de rua, os BNRs. Quem são eles exatamente, para quem talvez não conheça o termo? Olha, são aqueles funcionários públicos que estão ali cara a cara com o cidadão. Pensa nos professores na sala de aula, nos policiais na rua, médicos no posto de saúde, assistentes sociais no CRAS. Todo mundo que está na ponta entregando o serviço ou aplicando a regra do Estado. Entendi. A linha de frente mesmo. Isso, e o ponto central que o Michael Lipsky trouxe lá atrás é que eles não são só peças numa engrenagem. Eles não são meros aplicadores passivos. Pelo contrário, eles moldam a política, na prática, no dia a dia ali. Moldam a política. Como isso acontece? É aí que entra a tal da discricionariedade. Perfeito. A discricionariedade é justamente essa margem de escolha de interpretação que o BN tem ali na hora H, dentro das regras e normas existentes. Pensa num professor que adapta a aula para uma turma com mais dificuldade, ou num policial que decide dar uma advertência em vez de multar uma situação específica. Certo. É uma flexibilidade necessária, imagino. Exatamente, porque a realidade é muito mais complexa e imprevisível do que qualquer manual conseguiria prever, né? Essa margem é essencial. Mas e a autonomia? Às vezes a gente ouve falar em autonomia desses agentes também. É a mesma coisa que discricionariedade? Se há a própria agenda da política de definir prioridades estratégicas. Então não é só aplicar, é influenciar o que e como vai ser feito. Isso é usar a própria expertise, o conhecimento da realidade, para moldar o desenho da política em si. Não só a aplicação ali na ponta. Autonomia tem mais a ver com poder de agenda, com reconhecimento profissional, com capacidade de influenciar a formulação mesmo. Entendi, ficou bem clara a diferença. Agora, esses BNRs, eles não têm vida fácil, né? Muita demanda, pouco recurso, regras que às vezes são confusas ou conflitantes. Nossa, nem fala. A pressão é enorme. E como eles lidam com tudo isso? É aí que entram os mecanismos de coping. Exatamente. Coping é um termo da psicologia, mas que se aplica perfeitamente aqui. São as estratégias, às vezes conscientes, às vezes nem tanto, que eles usam para dar conta do recado, para lidar com o estresse, com a sobrecarga, com os dilemas éticos. E que tipo de estratégias são essas? Olha, tem de vários tipos. Podem ser estratégias de aproximação do usuário, tipo tentar entender o caso, flexibilizar uma regra para ajudar. Podem ser de afastamento, como, por exemplo, criar rotinas muito rígidas para se proteger, tratar todo mundo igualzinho, meio mecanicamente, ou fazer o tal do creaming. Espera aí, creaming? O que é isso? Soa meio... É exatamente isso. Creaming, em inglês, vem de pegar a nata, sabe? O creme. Acontece quando o BNR, pressionado por metas, por falta de tempo, qualquer outra coisa, acaba focando nos casos mais fáceis. Aqueles que têm mais chance de dar certo, de gerar um resultado positivo rápido. E deixando os casos mais difíceis de lado. Exatamente. Pensa num agente de emprego que foca nos candidatos já mais qualificados para bater a meta de colocação. Ou um professor numa turma lotada que acaba dando mais atenção para os alunos que já aprendem mais fácil. Pode parecer eficiente na planilha, sabe? Mas na prática isso pode criar ou aprofundar muito as desigualdades. Quem mais precisa do serviço, às vezes é quem fica para trás. Nossa, isso é bem sério. Mostra como essas decisões individuais, na ponta, têm um impacto enorme, né?
Gigantesco. E também tem estratégias que são até contra o usuário, infelizmente. Tipo, ser muito rígido de propósito, ser hostil, dificultar o acesso, como forma de lidar com a frustração ou a pressão. Complicado. Isso conecta muito com aquela ideia da quarta geração, da complexidade, dos conflitos inerentes à implementação. E falando em complexidade na prática, tem um exemplo cultural brasileiro que vocês trouxeram que eu achei fantástico. Os policiais Cosme e Damião, no Rio de Janeiro Antigo. Como essa história ilustra tudo isso que a gente está falando? Ah, esse exemplo é ótimo. É brilhante mesmo. Mostra na veia como a cultura popular percebe e interage com a burocracia de nível de rua. Esse apelido, Cosme e Damião, para as duplas de policiais que patrulhavam a pé lá no começo do século XX, já diz muito, né? Sim, tem uma carga de ironia, de Exato, familiaridade, talvez. exato. Eram os guardas que faziam policiamento mais de costume, sabe? Pegavam pequenas infrações, coibiam a malandragem, o samba na rua. E aí vem o Wilson Batista no samba e canta. Parei meu carro na Praça Paris. Eu ia a Conceição. De repente eu ouvi um boa noite. Era o Cosme e o Damião. Destacaram um papel amarelo. Que situação. É isso, né? Perfeito. O papel amarelo é a multa, o instrumento da burocracia. Tá ali o BNE exercendo o poder dele, a discricionariedade de multar ou não pela contramão, distraída. Mas olha o tom. Que situação! É quase uma resignação bem-humorada. O apelido em si, pegando os santos protetores das crianças e usando para a polícia. É essa ambiguidade. Eles são a autoridade, mas ao mesmo tempo são figuras ali do cotidiano, conhecidas, quase parte da paisagem. Isso. Humanizadas. A cultura popular, com essa irreverência carioca, sacou na hora o que o Lipski depois teorizou. A implementação na rua não é só regra fria. Ela envolve negociação, improviso, julgamento pessoal, interação humana. Os Cosme e Damião eram um estado ali presente na calçada, mas um estado com rosto, com quem se interagia, se brincava, se negociava os limites. Que exemplo incrível de como a teoria encontra a vida real. E ainda por cima na cultura popular. É uma crônica perfeita da relação Estado-cidadão na ponta. Então, para a gente ir amarrando as ideias. Fica claro que a implementação de políticas públicas não tem nada de automático, né? Não é só escrever a lei e esperar acontecer. De jeito nenhum. Ela é viva. Ela acontece através desses BNRs. E depende crucialmente das decisões que eles tomam ali no dia a dia, usando a discricionariedade. Isso, e também de como eles conseguem ou não lidar com as pressões todas do trabalho, com essas estratégias de coping. E até de como a sociedade, a cultura percebe e interage com essa atuação deles na ponta. O exemplo do Cosme e Damião mostra isso bem. Perfeitamente resumido. E para quem está se preparando para ser a TPS, para atuar justamente nesse campo complexo das políticas sociais, essa discussão toda levanta umas questões bem importantes, né? Eu queria deixar duas aqui para reflexão, talvez até como um esquenta para a prova final do curso, quem sabe? Opa, manda lá. Desafios para o pessoal pensar. A primeira seria, pensando nessa margem de escolha, na discricionariedade dos burocratas de nível de rua, de que forma ela pode, ali na prática do dia a dia, tanto ajudar a gente a alcançar os objetivos de equidade de uma política social, quanto, ao mesmo tempo, acabar virando um obstáculo para essa mesma equidade. Como que ela pode ir para os dois lados? Boa. A faca de dois gumes da discricionariedade. E a segunda? A segunda tem a ver com o coping. Pensando nessas diferentes estratégias que os BNRs usam para lidar com a pressão, se aproximar, se afastar, às vezes até confrontar o usuário, quais seriam os maiores desafios para a gestão pública? Como criar um ambiente de trabalho que, por um lado, minimize os riscos de tratamento desigual para os cidadãos, evite o creaming, por exemplo, mas que, por outro lado, também reconheça as pressões reais sobre os servidores e dê suporte para eles, sem ignorar o lado deles da história? Excelentes questões. Desafios enormes para a gestão e para quem vai atuar na ponta. Fica aí a reflexão sobre essa conexão tão vital, né? Entre a política pensada lá em cima e a realidade vivida lá embaixo, na interação com o cidadão. Material para pensar com certeza. Olá! Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje o nosso foco é governança e burocracia de nível de rua. Um tema, assim, super importante. Vamos mergulhar em alguns conceitos que vêm das aulas da professora Michele Fernandes, lá da INAP, a Escola Nacional de Administração Pública. São ideias,
cruciais para quem vai trabalhar ali na ponta, sabe? Implementando as políticas sociais. O objetivo aqui é tentar entender melhor a complexidade desse trabalho na linha de frente. É ali onde a política pública de fato encontra o cidadão, né? Onde as decisões impactam vidas. Então, bora lá desempacotar isso. Para começar, acho que a gente tem que falar de um processo que é chave nisso tudo. A categorização. É basicamente como os burocratas de nível de rua, os BNRs que a gente tanto fala, pegam aquelas normas, as leis gerais, abstratas, e transformam em ações concretas. No dia a dia mesmo, no atendimento. E aí já começa uma tensão interessante, né? Porque tem, de um lado, a lógica do Estado. Aquela coisa das regras formais, buscar a isonomia, tratar todo mundo igual. Exatamente, a regra clara, o procedimento. Isso, e do outro lado, tem uma lógica que a gente pode chamar de cidadão-agente, que aí entram as percepções mais subjetivas do BNN, né? Julgamentos morais, às vezes, sobre quem merece mais ou quem precisa mais daquele serviço específico. É um ponto central, sem dúvida, e é fundamental a gente frisar que essas categorias, elas nunca são neutras, sabe? São, na verdade, construções sociais, construções políticas, claro que são influenciadas pelas normas oficiais, né, pelas leis, mas também são muito afetadas por visões de mundo, por estereótipos que a gente carrega, pelo contexto ali da organização, sabe? A pressão do dia a dia, falta de tempo, de recurso. E o risco aqui é enorme, porque esse processo de categorizar pode sim acabar reforçando desigualdades, né, gerando discriminação. Até vale a pena diferenciar um pouco, né? Existem as categorias políticas, que são aquelas que vêm direto da lei, que reconhecem direitos, garantias legais. E tem as categorias administrativas, que são mais para organizar a casa, digamos assim. Ajudam a organizar o fluxo de trabalho, a logística do serviço. E essa dinâmica toda da categorização, ela é particularmente impactante para grupos que já sofrem com estigmas na sociedade. A gente pode pensar, por exemplo, em pessoas em situação de rua, trabalhadoras sexuais, pessoas trans, usuários de drogas. A categorização nesses casos muitas vezes funciona como um filtro, sabe? Um filtro simbólico e bem prático, que acaba definindo quem é visto como digno de receber cuidado, atenção, quem merece ter o direito garantido. É muito comum que esses grupos sejam enquadrados em categorias morais negativas, né? Baseadas em puro preconceito, e isso afeta diretamente a qualidade do atendimento, a frequência, até a legitimidade do serviço prestado pelo BNE. Isso quando o preconceito já não está lá na própria formulação da política, né? Que também acontece. Nossa, é muito sério isso. E um exemplo que talvez ajude a gente a visualizar essa complexidade toda é o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Vamos pensar num caso hipotético, tipo de uma mulher Ana. A Lei Maria da Penha ela cria uma categoria política muito clara. Vítima de violência doméstica com risco iminente, por exemplo. Isso, na teoria, deveria garantir proteção imediata, acesso a serviços. Mas aí, na prática, o que pode acontecer? Se o profissional que está ali na ponta, o BNR, começa a usar categorias sociais informais baseadas em estereótipos. Ah, ela parece confusa, ela está exagerando, ou pior, aqueles julgamentos morais disfarçados tipo, ah, mas ela voltou para ele, ela gosta de apanhar. Terrível e, infelizmente, comum. Pois é, ele pode, mesmo sem querer às vezes, acabar dificultando ou até negando o acesso ao direito que a lei garante. E até a forma como se usa uma categoria administrativa pode ser um problema. Imagina registrar o caso só como reincidente, sem avaliar o nível de risco atual, a urgência. Isso pode levar a uma negligência grave. É a sutileza perversa da burocracia, né? Como uma classificação aparentemente neutra pode ter consequências devastadoras. Totalmente. E essa luta por direitos, por acolhimento, por ser ouvida, isso ecoa muito forte na nossa cultura também, né? Eu lembrei agora daquela música incrível da Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Aquela parte que ela canta, cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Música potentíssima. Demais. É que você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo. Se você se aventurar, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. É forte, né? Essa música, além de ser um hino de força, acabou ajudando muito a divulgar um serviço essencial, que é o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. Mostra essa conexão bonita entre arte, denúncia social e a própria política pública.
perfeita conexão. A cultura reflete e muitas vezes impulsiona essas mudanças, essa conscientização. E essa tensão na implementação, essa coisa da categorização e da discricionariedade, não é exclusiva da assistência social ou da segurança pública, né? Um outro exemplo rápido, mas que também é bem revelador, vem da área da educação. Foi aquela política de correção de fluxo escolar que teve na rede municipal do Rio de Janeiro, ali entre 2009 e 2015, mais ou menos. A ideia era enfrentar a distorção em idade série, o analfabetismo funcional, um problema sério. Lembro disso. Tinha as turmas de projeto, né? Isso. E o que alguns estudos mostraram é que havia uma forte discricionariedade por parte de professores e gestores, mas com um viés muito moralizante em relação aos alunos dessas turmas. Rolava uma estigmatização pesada, sabe? Os alunos eram vistos como alunos problema. O foco acabava sendo muito mais na disciplina do que na questão pedagógica em si. E tudo isso, claro, agravado por um cenário que a gente conhece bem. A escassez de recursos, falta de material, de apoio. Complicado. Mostra como a implementação na ponta é cheia dessas nuances, né? Desses desafios que vão além da regra escrita. E isso tudo que a gente está conversando, sobre categorização, discricionariedade, julgamentos, nos conecta a outros dois conceitos que são bem importantes para entender a governança. Accountability e controle. Accountability, né? Traduzindo de forma simples, é a obrigação de prestar contas, de justificar as próprias ações. A responsabilização, né? Exato, a responsabilização. E para os BNRs, a gente pode pensar nessa accountability em diferentes direções, né? Tem a accountability público-administrativa, que é aquela mais vertical de prestar contas para cima, para as chefias imediatas, para os órgãos de controle, tipo tribunais de contas, corregedorias. A hierarquia clássica. Isso. Aí tem a accountability profissional, que é mais horizontal, está ligada à ética da profissão, ao julgamento dos colegas, dos pares, dos conselhos de classe, quando existem. O controle pelos iguais, digamos. Perfeito. E tem também a accountability participativa, que também é horizontal, mas é voltada para fora. É a prestação de contas, a escuta ativa em relação aos próprios usuários do serviço, à comunidade local. Essa última é fundamental para garantir que a política realmente responda às necessidades de quem ela serve, né? Mas nem sempre é a mais valorizada na prática. Pois é. E aí, quando a gente fala de accountability e de controle, a gente chega num dilema que é central na gestão dessa burocracia de nível de rua. Que é justamente o equilíbrio ou a tensão entre controle e discricionariedade. Como é que você garante que as normas sejam cumpridas, que haja isonomia, que o dinheiro público seja bem usado, sem ao mesmo tempo engessar completamente o profissional? Porque esse profissional que está lá na ponta, ele precisa de alguma flexibilidade, de alguma margem de manobra para lidar com a complexidade, com a singularidade de cada caso, da realidade que ele encontra, né? É a grande questão, né? Onde aperta e onde solta. Exatamente. E diferentes modelos de gestão pública encaram esse dilema de formas distintas. Por exemplo, a chamada nova gestão pública, NGP, que teve muita força a partir dos anos 80, 90, ela tende a focar muito em quê? Em metas quantitativas, em indicadores de desempenho, no controle por resultados mensuráveis. A ideia é controlar o PBNR pelo resultado que ele entrega. Mais números, menos processo, talvez. De certa forma, sim. A ênfase é no produto final, muitas vezes simplificado em números. Por outro lado, um modelo mais recente, que alguns chamam de governança experimentalista, EG, tem uma abordagem um pouco diferente. A EG aposta mais no aprendizado contínuo, na colaboração entre os atores, na justificação pública das decisões. A ideia é dar mais autonomia para o profissional da ponta, mas uma autonomia com responsabilidade, com mecanismos de revisão e ajuste baseados na própria prática. Interessante essa diferença de abordagem. E tem até um estudo de caso que ilustra bem isso na prática, né? Aquele com os auditores fiscais do trabalho lá em Pernambuco. Sim, um estudo bem relevante. Eles compararam basicamente a atuação desses auditores sobre duas lógicas diferentes. Uma turma seguia a lógica mais NGP, tinham metas rígidas de número de fiscalizações, notificações, multas aplicadas, um trabalho mais individualizado, focado em quantidade. O foco no indicador numérico. Exato. E um outro grupo, atuando mais na linha da governança experimentalista, foi liberado dessas metas quantitativas mais rígidas.
Deram a eles mais autonomia para quê? Para focar em problemas mais complexos, como investigar fraudes trabalhistas estruturais, trabalho escravo contemporâneo, e incentivaram a colaboração entre eles, a troca de informações. E os resultados foram bem interessantes, né? Muito. O que se observou, a abordagem NGP com as metas quantitativas, foi sim eficaz para bater aquelas metas numéricas mais simples, para aumentar o número de fiscalizações registradas. O que era esperado, né? O incentivo direciona a ação. Pois é. Mas a abordagem EG, da governança experimentalista, com mais autonomia e foco em problemas complexos, ela se mostrou muito mais efetiva para quê? Para desvendar e combater esses problemas estruturais, mais difíceis de pegar numa fiscalização padrão. Conseguiram gerar um impacto mais profundo, mais transformador, ainda que talvez fosse mais difícil de medir com aqueles indicadores quantitativos simples, de número de multas, por exemplo. Exatamente. Mostra como o como se controla, o modelo de gestão que se adota, influencia diretamente o que se consegue alcançar lá na ponta, o tipo de problema que a burocracia vai conseguir ou não enfrentar. Sem dúvida. É um exemplo claro de como a forma de organizar o trabalho e o controle impacta a efetividade da política pública em si. Então, assim, para a gente ir amarrando as ideias, o que fica muito claro, eu acho, é que esse trabalho na linha de frente, do burocrata de nível de rua, ele é extremamente complexo. É uma dança constante, né, entre seguir a norma, a regra formal, e lidar com a realidade concreta, que é sempre diversa, cheia de imprevistos. Uma atenção permanente. Sim. Uma tensão entre a necessidade de controle, de garantir a isonomia, de prestar contas, e a urgência da adaptação, da flexibilidade, da resposta singular a cada cidadão. É um espaço onde o BNR tem um poder imenso, né? O poder de interpretar a regra, de decidir quem acessa o quê, como, quando. E, junto com esse poder, vem uma responsabilidade gigantesca sobre a vida das pessoas. Precisamente, é um poder discricionário que exige muita reflexão ética, muita consciência do seu papel social, e aí, pensando especialmente no nosso público aqui, né, futuros analistas técnicos de políticas sociais, os ATPS, que estão concluindo essa formação tão importante, muitos de vocês vão atuar justamente aí, nesse meio do caminho, numa posição que a gente poderia chamar de burocrata de nível médio, talvez, entre a formulação da política, as diretrizes que vêm de cima e a implementação lá na ponta. Então, fica aqui uma reflexão final, talvez um desafio para se pensar daqui para frente na prática profissional de cada um. Considerando essa posição intermediária na cadeia de implementação das políticas sociais, como é que a gente pode conciliar as diretrizes formais, as metas que vêm de cima, com as necessidades complexas, singulares, que a gente observa na interação direta com cidadãos lá na ponta? Como buscar garantir ao mesmo tempo a efetividade da política que ela alcance os seus objetivos e também a justiça e equidade no atendimento a cada pessoa? É a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta de 1 milhão, com certeza. Não tem resposta fácil, nem única, mas é a pergunta que precisa guiar a reflexão e a ação de quem trabalha com políticas sociais todo santo dia. Perfeito, uma excelente provocação para a gente encerrar essa conversa riquíssima de hoje.